omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 24 de março, a Igreja celebra a memória de Santa Catarina da Suécia. Santa Catarina era filha e discípula inseparável de Santa Brígida. Ela é uma das santas mais veneradas em toda a Suécia. Ela nasceu em berço nobre, rico e cristão, no ano de 1331 na Suécia. Na sua casa, ela recebeu especial educação cristã, muito sólida, vinda da sua mãe. Aos 7 anos de idade, como era costume na época, ela foi ser educada pelas irmãs. Estas confirmaram a sólida formação que já tinha no seu coração, para que ela pudesse amar Jesus e se entregar a Ele. Esse era o grande desejo de Santa Catarina, ser só de Deus. Porém, como também era costume na época, ela teve que se casar com um jovem da corte sueca chamado Edgar. Ele era um cristão fervoroso, porém estava muito doente. Por isso, ele aceitou o voto de castidade feito por Santa Catarina, e ele também fez o mesmo voto, porque também ele trazia em seu coração o desejo de ser consagrado a Deus, e, portanto, viveram como irmãos. Mais tarde, a doença de Edgar se agravou e ele ficou paralítico. Catarina continuou a cuidar dele, dedicando ainda mais carinho e generosidade. Quando seu pai faleceu, a sua mãe, Santa Brígida, desejou entrar para o mosteiro, viver uma vida de religiosa. Mas para dar esse passo, antes ela quis ir em peregrinação a Roma para rezar no túmulo dos apóstolos. Tendo a sua mãe já partido em peregrinação, ela recebe a autorização do seu esposo para também ir a Roma, fazer a peregrinação e rezar com sua mãe. Aconteceu que quando Santa Catarina e Santa Brígida estavam em Roma, Edgar veio a falecer. Assim, Santa Catarina e Santa Brígida vestiram juntas o hábito de religiosas e fizeram os votos e nunca mais se separaram. Catarina acompanhou, trabalhou e incrementou todo o trabalho de evangelização e caridade que a sua mãe desenvolvia. As duas fundaram um mosteiro na Suécia. Neste mosteiro, elas criaram e instalaram a Ordem de São Salvador. Santa Brígida foi abadesa e as freiras que lá estavam no seu mosteiro ficaram conhecidas como Brigidinas. Catarina sempre acompanhava sua mãe em suas viagens de peregrinação e também de missão. Essas viagens eram cheias de perigos, tanto na Suécia como nos outros países, ainda mais para duas mulheres. Por isso, muitas vezes elas foram salvas de graves perigos através de um cervo selvagem, que cuidava especialmente de Catarina quando ela entrava em perigo. As duas empreenderam uma peregrinação para a Terra Santa e depois passaram por Roma. Quando lá chegaram, Santa Brígida faleceu. Santa Catarina voltou para a Suécia levando o corpo da sua mãe e foi recebida e aclamada por todos, porque todos consideravam a sua mãe Brígida já uma santa. Assim aconteceu que muitos milagres e prodígios aconteceram através da intercessão de Santa Brígida. Por isso, Santa Catarina, voltando para o mosteiro, torna-se abadesa no lugar da sua mãe. Durante esse tempo, ela recebe muitos convites para casamentos. Ela recusa a todos porque ela tinha o desejo de ser fiel àquilo que havia prometido a Deus. Inclusive, um destes pretendentes tentou agarrá-la e ele ficou cego. Conta o relato que o homem disse ter visto aquele animal que a protegia e foi o animal que o cegou. E os milagres atribuídos a Santa Brígida não paravam de crescer. Por isso, Santa Catarina foi até Roma para cuidar pessoalmente da causa da canonização da sua mãe. Ela ficou em Roma durante 5 anos, morando num convento. Durante esse tempo, ela foi muito tentada e provada, o que fez com que ela pôde comprovar a sua grande disciplina, o seu senso de amor e a caridade fraterna, como também a sua humildade no trato para com os mais necessitados e doentes. Depois de voltar para o seu país, ela ficou gravemente enferma. Tinha então 50 anos quando veio a falecer no dia 24 de março de 1381.
A sua canonização foi celebrada em 1484, porém já antes da sua canonização, o seu culto já era conhecido em toda a Europa. Conta-se que foi por sua intercessão que Roma foi livre de uma grande inundação proveniente do rio Tevere. Santa Catarina certamente tem muito a nos ensinar. E também olhando para a sua vida percebemos a grande influência da sua mãe para a sua vida de santidade. Quando os pais são santos, os filhos também tendem a ser. Assim nós pedimos a graça para todos os pais e mães que ouvem e veem esse vídeo, para que desejem a santidade assim como Santa Catarina e Santa Brígida, e possam ser testemunhos para os seus filhos, testemunhos de vida cristã, testemunho de coerência, testemunho de desejo sincero de ser santos. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos Santa Catarina, filha de Santa Brígida, nós te louvamos, Senhor, por todo o testemunho de santidade que ela nos deu. E ao mesmo tempo te agradecemos pelo testemunho de Santa Brígida, que foi tão importante no caminho de santidade de Santa Catarina. Pedimos, Senhor, que todos os pais e mães possam agora, revestidos da força do alto, buscarem a santidade de todo o coração. E buscando a santidade, possam trabalhar para que o reino de Deus aconteça em todos os lugares e em todos os corações. Jesus, ajudai-nos a te amar, como Santa Catarina da Suécia te amou. Dai-nos a graça, Senhor, de compreendermos o grande mistério da nossa vida e o quanto somos amados por Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós.